Freud, ele começou pensando sobre a fobia da seguinte forma. Tem um caso de uma criança de 5 anos chamado Hans, né? E ele começou a criar um medo, uma fobia por cavalo. Olha que coisa. E aí nesse medo de cavalo, e naquela época, o meio de transporte era cavalo. Se você tiver uma fobia sobre cavalo, iria estar, né, deixando muito disfuncional essa criança crescendo com esse medo. E ele, nesse estudo de caso que ele pegou, Freud, dentro do conhecimento dele, associou que o medo desse garoto estava relacionado a como ele viu o pai. Ele viu o pai, um homem que gerava medo nele, que era severo com ele, que tinha... E ele associou o medo do pai com o cavalo, entende? Então, ele não tinha medo, a fobia dele não era pelo cavalo, mas pelo que o cavalo representava para ele. Essa é a questão. Então, não necessariamente eu preciso ter tido um trauma com aquela coisa para eu ter a fobia a ela. Perfeito. Vou dar outro exemplo, já pelo behaviorismo, né, de John Watson, né, o precursor aí do behaviorismo, em 1920, né? Aí ele pegou uma criança de 9 meses, um bebê de 9 meses, e aí ele começou a fazer teste. O bebê, ele não tinha medo de nenhum animal. Ele pegou um rato branco e começou a associar, toda vez que a criança mostrava esse rato para a criança, com um som terrível, um som, e aí a criança associou o som ao rato. E aí chega um determinado momento que ele só apresenta o rato e a criança se assusta com aquilo. Só que com o passar do tempo, aquela criança, que ele gerou um medo do rato, né, uma fobia sobre rato, só que aquela criança começa, tudo que é branco, por exemplo, a barba de Papai Noel, a criança também tinha medo. Um urso branco tinha medo, um urso de pelúcia branco. Qualquer coisa que parecesse com um rato ou que fosse branco, a criança tinha medo. Começa a generalizar. Então você vê que o medo, ele vai se generalizando. Essa fobia que às vezes tem sobre algo, é algo lá atrás. Por exemplo, como o Yuri trouxe, eu tenho medo de estar em um lugar de muita gente. Mas como eu estava falando mais cedo, pode ser que esse medo seja de alguém invadir o espaço dele. Talvez lá atrás o espaço dele foi invadido, que de uma determinada forma gerou uma fobia. E hoje ele tem um receio de que alguém invada esse espaço. Faz sentido. Pode Faz ser. sentido.